frequentadores comuns que estamos a estudar o livro que é o Espiritismo. Para quem está pela primeira vez, damos a sequência à palestra anterior. E estávamos aqui no domínio, estamos conversando neste momento com um cético. Allan Kardec tenta neste livro dar-nos um resumo do que é o Espiritismo e aproveita esta forma didática do diálogo. Allan Kardec com o crítico, o cético e mais tarde com o padre. E desta forma ele vai respondendo a todas as questões que estes personagens colocam. Como, no fundo, está-nos respondendo a nós e a todas as questões que nós possamos colocar. É na altura em que é publicado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, portanto, é numa altura em que a doutrina dos Espíritos estava a aparecer no meio de nós, no meio da humanidade, desta forma organizada, uma vez que manifestações espíritas nós sabemos que sempre ocorreram, e é natural que nesse tempo houvesse, de facto, manifestações quer de críticos, quer de céticos, quer da religião instituída, e Allan Kardec desta forma vai respondendo. Depois há aqui outros capítulos neste livro em que ele nos resume quer o Livro dos Espíritos, portanto a filosofia espírita, quer o Livro dos Médiuns, a parte mais experimental do Espiritismo. E estamos ainda neste capítulo, o segundo diálogo é com o cético, e nós vamos ver aqui a figura do visitante, portanto do cético, que vai pondo algumas questões, e de Allan Kardec respondendo. Nesta parte que nos cabe nesta hora, nós vamos ver as falsas explicações dos fenómenos. Não basta que os incrédulos vejam para que se convençam, nós sabemos tão bem como isto é verdade, e boa ou má vontade dos espíritos para convencer. Então, as falsas explicações para os fenómenos. Os céticos, e, portanto, vamos ter presente que é com o cético que Allan Kardec está a conversar neste momento. Eles dizem que pode ser alucinação, pode ser o fluido magnético. Nessa altura estavam no auge os estudos sobre o magnetismo. Allan Kardec, ele próprio, era um estudioso do magnetismo animal, há 35 anos, que estudava aturadamente o magnetismo. O reflexo do pensamento, uma superexcitação cerebral, ou se devia ao estado sonambúlico dos médiuns. Então, estas seriam as falsas explicações dos fenómenos. E vamos ver. O que é uma alucinação? Ou o que é a alucinação? É uma percepção real de um objeto que não existe. Portanto, nós estamos a ver uma coisa que não existe. É uma percepção, termos uma percepção, sem que haja um estímulo externo. É, no fundo, a percepção de sensações sem causa que as origine. No fundo, um obscurecimento passageiro das nossas faculdades mentais. E assim, o cético pergunta: não será possível que os médiuns sejam vítimas de uma alucinação? E as questões aqui visíveis, e que se punham, que eram alvo deste ceticismo, eram todos os fenómenos que na altura eram muito físicos, as mesas girantes, as cadeiras que se levantavam, todas estas coisas para chocar o nosso ser, porque nós muitas vezes, nem assim, muitas vezes com esses fenómenos à frente dos nossos olhos, nós acordamos para ver o que de facto se passa. E aqui o cético pergunta: mas não será uma alucinação? Tudo isso que é visto? E Allan Kardec responde desta forma: há factos que escapam a essa hipótese. Quando a mesa ou um outro objeto se move, se ergue ou bate, quando a dita mesa, à vontade,
passeia por uma câmara, sem que pessoa alguma lhe toque, quando ela se destaca do solo e se suspende no espaço, sem ponto de apoio. Enfim, quando ao cair se despedaça, tudo isso não pode ser o efeito de uma alucinação, porque a alucinação é quando nós temos a percepção de algo que não é real, que não existe. Temos uma alucinação, mas não há objetivamente algo que provoque essa percepção. Supondo que o médium, por um produto da sua imaginação, creia ver o que não existe, será admissível que todos os presentes sejam, ao mesmo tempo, vítimas da mesma vertigem? Portanto, da mesma situação, uma vez que todos estes factos podiam ser testemunhados por quem estava presente. E quando o mesmo facto se reproduz por toda a parte em todos os países, também podemos dizer que é uma alucinação do médium? Então, a ser assim, essa alucinação seria um prodígio maior do que o próprio facto das mesas girarem, não é? Todas as pessoas estarem em todos os lados alucinadas em simultâneo, não é? Portanto, de facto, não é alucinação. Não é fruto da alucinação. É o médium. É preciso que o médium esteja presente, naturalmente, para doar o seu ectoplasma, mas todos que estavam presentes nos salões, uma vez que nos salões e em reuniões mais sérias que eram feitas, como nós sabemos, para questionar os espíritos, todos podiam testemunhar aquilo que acontecia. Então, há a outra explicação, fluido magnético. O fluido magnético é o fluido vital, ou eletricidade animalizada. São, no fundo, modificações do fluido universal, deste fluido em que nós estamos mergulhados. Não há vazio, não há o nada. Nós estamos rodeados de fluido universal, aqui à volta da Terra, adaptado às condições de vida da Terra. Então, o que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, o fluido aqui está e o cético diz, pode ser efeito do fluido magnético. Então, estas explicações que eu retirei são de Emmanuel, de André Luiz. O fluido magnético é o mesmo que o fluido vital, mas ao qual foram dadas melhores qualidades pelos espíritos. O fluido magnético desfaz e substitui os fluidos viciados. E deixei aqui isto porque é com isto que nós aqui trabalhamos a todo momento. Ele tem assim uma repercussão moral sobre o corpo físico e nos permite reencontrar uma dupla saúde, a moral e a física. E agora vejam como põe a questão o cético. Admitindo a realidade do fenómeno das mesas que giram e falam, não será mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer, do magnético, por exemplo? Se tudo se limitasse a esses efeitos materiais, ao levantar, ao ficar estacionado no ar, não há dúvida que poderiam ser assim explicados. Porém, quando esses movimentos e golpes nos deram provas de inteligência, quando se reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, foi-se levado a tirar a seguinte conclusão. Não há forma. Se eu faço uma pergunta e, através de pancadas em que podemos, por exemplo, escrever as letras do alfabeto, uma pancada para o A, 2 para o B, 3 para o C, e vejam a morosidade desta forma de comunicação, ou uma pancada para sim, 2 para não, não é? Porque era assim que se movimentavam fisicamente os objetos. Como é que, só pela ação do fluido, haveria respostas inteligentes? Então, nós temos que tirar esta conclusão. Se todo o efeito tem uma causa, um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Poderão tais fenómenos ser produzidos por um fluido, sem se admitir que esse fluido seja dotado de inteligência? Então,
vejam a explicação ou a analogia que Kardec vai buscar. Quando nós vemos os aparelhos de telégrafo fazerem sinais, transmitindo o pensamento, compreendemos que esses aparelhos de ferro ou de madeira não são inteligentes, não é verdade? Mas é uma inteligência quem os faz mover, não é assim? Então, também as mesas e as cadeiras e tudo aquilo que se movia, de facto movia-se, mas havia uma inteligência a mover. A inteligência dos espíritos. Uma outra tentativa de explicação, de falsa explicação. É um reflexo do pensamento. Então, reconhecida a ação inteligente dos fenómenos nas manifestações, restava saber de onde vinha, então, essa inteligência. Julgou-se que bem podia ser a do médium ou a dos assistentes, a se refletirem, como a luz ou raios sonoros. O pensamento destas pessoas a refletirem-se sobre a mesa e a cadeira e a fazê-las moverem-se. Seria coisa bastante notável. O pensamento a repercutir num corpo inerte e a traduzir-se pelo movimento e pelo ruído, não é verdade? E eis como o cético põe a questão a André Luís. Se há um efeito inteligente, este pode ser um reflexo da inteligência, seja do médium, seja de quem interroga ou mesmo dos assistentes. Porque, dizem, a resposta recebida estava sempre no pensamento de alguém. Então, o pensamento de algum de nós, agora aqui nesta assistência, incidia sobre a mesa, a cadeira, e fazia com que ela não só se movesse, mas também respondesse às questões. Se os que assim pensam se tivessem dado ao trabalho de estudar o fenómeno em todas as suas fases, não deixariam de reconhecer a cada passo a independência oculta da inteligência que se manifesta. E isto porquê? As respostas obtidas, muitas vezes, estão fora do alcance intelectual e da instrução do médium. Porque nós, numa assembleia, somos tão diferentes, e eram, com certeza, tão diferentes as pessoas na assembleia, poriam questões, o médium poderia não ter como saber responder. Então, as respostas, muitas vezes dadas pelo médium, não iam de encontro às suas próprias ideias, aos seus desejos e às suas opiniões, o que destrói completamente também, e o que destruía completamente as previsões dos assistentes. Muitas vezes havia escritas feitas por pessoas que não sabiam escrever. E nós sabemos que, ao influxo da energia do espírito, perante a passividade do médium, que lhe dá, que lhe permite usar o seu veículo perespiritual, o espírito pode escrever utilizando a mão do médium, sem que este saiba escrever. Escritas numa língua que não é a sua, na do médium. Respostas do mais alto alcance filosófico obtidas por indivíduos iletrados. Respostas dadas a perguntas mentais, isto é, alguém, e Allan Kardec fez esta experiência, inclusivamente, pensava numa língua diferente daquela que o médium falava, e nós sabemos que Allan Kardec era um poliglota, e ele fez todas estas experiências, porque ele crivava tudo pela sua razão, pela sua inteligência, pela sua ponderação extremas. Então, muitas vezes ele percebeu que, pensando noutra língua, também a mesa lhe respondia. Nós sabemos já, e percebemos, aqui também o espírito que estava junto ao médium fazia mover a mesa. Ainda falando em línguas que o médium desconhecia. E 1000 outras coisas. Isto faz-nos crer que há uma total independência entre a inteligência que se manifesta e a inteligência do médium. Então, provada moralmente pela natureza das respostas, a presença de uma inteligência diversa da do médium,
e da dos assistentes, provada materialmente pelo facto da escrita direta, uma escrita obtida espontaneamente. Muitas vezes, sequer é necessário o papel, o lápis ou a pena, para que no papel apareça a escrita pela vontade do espírito. O caráter inteligente do fenómeno não pode ser posto em dúvida. Logo, há nele mais alguma coisa do que uma ação fluídica. Depois, a espontaneidade do pensamento expresso, contra toda a expectativa e sem que alguma questão tenha sido formulada, não consente se veja nele um reflexo dos assistentes. Longe de ser simplificado, se isso acontecesse, seria muito mais prodigioso. E Allan Kardec faz esta exclamação: pois que o pensamento poderá refletir-se sobre o pensamento, sobre uma superfície, como a luz, o som ou o calor? Porque era esta a explicação que o cético dizia, explicar os fenómenos através da reflexão do pensamento. Em verdade, havia nisto um motivo para a ciência exercer a sua sagacidade, se assim fosse. E depois o maravilhoso ainda seria maior, porque achando-se presentes 20 pessoas, será o pensamento desta ou daquela que é refletido, ou desta ou daquela outra. Portanto, estas são todas questões que se poderiam colocar. É por isto, é por aquilo, é pelo outro. Mas pensemos com a nossa razão. Ainda a superexcitação cerebral e o sonambulismo. No Livro dos Espíritos, nesta questão, o fenómeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso não é mais do que a mesma coisa, respondem os espíritos. Isso a que chamas dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. E a emancipação da alma se verifica às vezes no estado de vigília, portanto, quando estamos acordados, e produz o fenómeno conhecido pelo nome de segunda vista, ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos sentidos humanos, dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que existe até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária, como por uma espécie de miragem. As pessoas intuitivas que veem, captam para além daquilo que veem os nossos órgãos normais. E o sonambulismo, o que é? É um estado de emancipação da alma mais completo do que no sonho. No sonambulismo, a lucidez da alma, isto é, a faculdade de ver, que é um dos atributos da sua natureza, é mais desenvolvida. Ela vê as coisas com mais precisão e nitidez, e o corpo pode agir sob o impulso da vontade da alma. Que é, afinal, um sonâmbulo? É um espírito como nós e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Portanto, fica mais liberto da prisão da carne. Até certo ponto, as faculdades de que goza o sonâmbulo, portanto, o espírito emancipado do corpo, são as que tem o espírito depois da morte. Isto porque o cético pergunta assim, Allan Kardec: não será admissível, segundo querem alguns, que o médium se ache em estado de crise e goze de certa lucidez que lhe dá a percepção sonambúlica, a espécie de dupla vista, que aliás nos pode explicar a extensão momentânea das suas faculdades intelectuais? Isto é, não está o médium num estado sonambúlico e, portanto, capaz de perceber melhor, de ver mais além? O médium, responde Allan Kardec, nem se acha em crise, nem dorme, mas está perfeitamente acordado, agindo e pensando como os outros, sem nada apresentar de extraordinário. O médium é dotado de uma faculdade particular que não permite confundi-lo com o sonâmbulo, sendo a independência do seu pensamento demonstrada por factos da maior evidência. É diferente o médico do sonambúlico.
abstraindo das comunicações escritas, qual o sonâmbulo que fez alguma vez sair um pensamento de um corpo inerte? Qual deles pôde produzir aparições visíveis e mesmo tangíveis? É devido às características, à capacidade que tem o médium, que ele pode permitir a formação de ectoplasma. E aqui vemos um espírito materializado, Katie King, a ser estudada pelo investigador, pelo Dr. William Crookes. Qual fez que um corpo pesado se mantivesse suspenso no ar sem ponto de apoio? Será por efeito sonambúlico que certo médium desenhou um dia em minha casa e na presença de 20 testemunhas um retrato de uma jovem morta havia 18 meses e a quem ele não conhecera, retrato reconhecido pelo próprio pai da jovem, presente então à sessão? Será por efeito do mesmo género que uma mesa responde com precisão às questões propostas, mesmo feitas mentalmente? É porque há um fenómeno de sonambulismo? Certamente, se admitirmos que o médium se ache em estado magnético, parece-me difícil crer que a mesa seja sonâmbula. E aqui Allan Kardec brinca um pouco com estas questões. Dizem ainda que os médiuns só falam com clareza daquilo que é conhecido. Como explicar o facto seguinte e sem outros da mesma espécie? Um dos meus amigos, muito bom médium escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele tinha perdido de vista havia 15 anos era ainda deste mundo. Sim, ainda vive, foi-lhe respondido. Mora em Paris, rua tal, número tanto. Ele foi e encontrou a pessoa no lugar indicado. Então, vemos que o cético não consegue colher, a partir destas falsas explicações, quer seja da alucinação, do fluido magnético, do reflexo do pensamento ou do sonambulismo, a questão dos fenómenos mediúnicos, dos fenómenos de comunicação dos espíritos. Os espíritos estão, através do médium, através de todas as formas à altura existentes, hoje com certeza percebemos que são mais as formas de... Avançou a ciência e serão mais as formas que os espíritos têm de chegar até nós, de comunicar connosco. Sempre eles estiveram perto de nós e comunicando connosco, a partir desta altura de uma forma mais evidente e alastrando por toda a Terra. E ainda, agora um outro ponto, mas não basta que os incrédulos vejam para que se convençam, não é? Muitas vezes, e todos nós, eu lembro-me de mim quando comecei a frequentar a casa espírita, que nós víamos e ouvíamos, mas será possível? Mas é mesmo? Até que possamos assimilar na nossa ignorância um novo conhecimento, porque é sempre assim. É sempre assim, se quisermos prescrutar aquilo que aparece perante os nossos olhos. Se quisermos estudar, se quisermos esforçar-nos, tal como fez Allan Kardec, que num primeiro momento não ficou preso à questão das manifestações, mas depois, e tão bem para nós agora, que usufruímos do seu trabalho tão metódico, foi ver com o seu espírito de investigador. Então, pergunta o cético, o que os incrédulos desejam ver, pedem e, na maioria das vezes, não se lhes fornece, são os factos positivos. Se todos testemunhassem esses factos, a dúvida não mais seria permitida. Como é que tanta gente, apesar da sua vontade, nada tem conseguido ver? Apresentam-lhes como motivo a falta de fé, ao que eles respondem com razão, que não podem ter fé antecipada e que se lhes deve dar os meios para poderem crer.
Nós já, com certeza, vimos aqui e ouvimos muitas vezes falar desta questão. Mas vejam como Allan Kardec responde. Eles querem que os factos obedeçam à sua ordem. E a espíritos não se pode dar ordens. É preciso esperar pela boa vontade deles. Não somos assim. Nós somos assim. Nós somos espíritos, não é? Encarnados. Também não nos dão assim qualquer ordem. Nós temos o nosso tempo organizado, a nossa vida, as nossas tarefas e também tem que esperar pelos nossos espaços, pelo nosso tempo. Não basta dizer, mostrai-me tal facto e eu crerei. É necessário ter-se a vontade de perseverar, deixar que os factos se produzam espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. E vejam esta outra analogia. Que faz o naturalista quando quer estudar os hábitos de um animal? E todos aqui, com certeza, já vimos estes programas sobre a natureza. De um delicado também e perseverante esforço. Mandaremos nós fazer às minhocas, aos passarinhos, a todos os insetos, fazer aquilo que nos apetece que eles façam? Ou temos que parar com vagar a observá-los e esperar que tudo aconteça daquilo que nós pensamos? Nós sabemos que os animais não nos obedeceriam se os mandássemos, mas espreitamos manifestações espontâneas do instinto animal. É erro crer que se exige a fé antecipada de quem quer estudar. O que se exige é boa fé, que é coisa diversa. Nós construímos a nossa fé e o Espiritismo é uma doutrina que apela à fé raciocinada. O Espiritismo é a luz. O Espiritismo é a oportunidade que temos de exercitar a nossa razão e alcançarmos mais longe. Então, continua Allan Kardec. Quantos deles, depois de haverem visto, não persistem ainda em explicar os factos a seu modo, dizendo que o que viram nada prova? Essas pessoas só servem para trazer perturbação ao seio das reuniões, sem que elas mesmas lucrem alguma coisa. Por isso, deixamo-las à margem, por não querermos com elas perder nosso tempo. Que se pode responder a quem não vê por toda a parte senão ilusão e o charlatanismo? Nada. Se eu estou ainda nesse ponto de não querer ver, de não querer parar para refletir, de não querer pensar que algo que perdura, que aumenta, que é de todo um planeta, é para eu parar e refletir. É melhor deixá-los tranquilos e dizerem tanto quanto quiserem que nada viram e mesmo que nada se pôde ou quis mostrar-lhes. Porque nós sabemos só quando movimentamos a nossa vontade é que conseguiremos chegar às coisas. Ao lado desses céticos endurecidos estão os que querem ver a seu modo, que tendo formado uma opinião, pretendem por ela explicar tudo. Eu tenho esta opinião, portanto vai ser assim, se não for assim, não é verdade. Estes não compreendem que os fenómenos se possam dar contrariamente ao seu desejo. Não sabem ou não querem colocar-se nas condições precisas para obtê-los. Dispondes vós de tal paciência? Não. E direis, por falta de tempo. Então não vos ocupeis, não faleis mais nisso, pois ninguém a tal vos obriga. Nós somos espíritos livres. Deus nos deu essas ferramentas valiosíssimas, a inteligência e a vontade. E imprimiu, porque nós todos temos impressas na nossa consciência as suas leis. Desde todo o sempre. E nós vamos desbravando o terreno do nosso ser. Temos paciência? Então, vamos buscando o tempo para fazer esse caminho. Boa ou má vontade dos espíritos para convencer? O último ponto. Os espíritos devem almejar fazer prosélitos, porque não se prestam melhormente aos meios de convencer certas pessoas, cuja opinião teria grande influência.
somos nós a pensar, não é? Os espíritos, porque é que não nos convencem a todos, para todos estarmos aí a pensar e a melhorar. Os espíritos têm a sua maneira de julgar as coisas, a qual nem sempre se coaduna com a nossa. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos. Ao passo que a nossa vista é circunscrita pela matéria, limitada pela estreiteza do círculo em que vivemos, eles abrangem o conjunto. E certos pormenores, para nós de importância extrema, são futilidades a seus olhos. Em compensação, ligam às vezes importância a coisas cujo verdadeiro alcance nos escapa. Para compreendê-los, é preciso nos elevarmos pelo pensamento acima do horizonte material e moral, colocarmos-nos no seu ponto de vista, porque muitas vezes nós ficamos presos, limitados ao nosso ponto de vista, é ou não é? E o nosso ponto de vista é muito pequenino. Nós podemos já perceber que vivemos num universo infinito e tudo o que temos que caminhar é infinito. Como é que podemos ficar agarrados, limitados por esta nossa visão tão limitada? Temos que abrir a nossa alma e o nosso ser para esse caminho infinito. Claro, estruturando o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, mas abertos àquilo que está para vir. Porque sempre veio, há bocadinho o nosso irmão Ricardo falou, há 25 anos, não pensávamos que estaríamos a falar com frações de segundo, daqui para o Japão, ali em cima do acontecimento. Que toda a informação, que tudo o que estava a acontecer no mundo, nós podíamos captar na hora. Pensávamos há 25 anos que isso ia ser possível. O que será possível daqui a 25 anos? Não sabemos. Então, nós devemos ser esses seres de mente aberta, pacificados, esperando. Os espíritos gostam dos observadores assíduos e conscienciosos, para que estes multiplicam eles as fontes de luz. O que os afugenta não é a dúvida que nasce da ignorância, é a fatuidade desses pretensos observadores que nada observam. Os espíritos sabem quem nós somos, nos conhecem, sabem as dificuldades que nós temos em compreender, sabem a nossa ignorância, sabem e por isso vêm ajudar-nos. E não desistem de nos ajudar. Por isso é que vêm, porque eles são essas luzes que Deus manda até nós, que Jesus manda até nós, para nos amparar, para nos impulsionar, para nos alentar. Não é? Porque eles sabem, tal como nós, quando sabemos alguma coisa, também ajudamos a quem não sabe. Não é? Então, por aqueles que não estão interessados verdadeiramente em saber, em estudar, em observar, em fugir da ignorância, porque é a luz, é a luz. Jesus dizia: a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade só a atingimos através do estudo, da perseverança. Então, por sua causa, por causa daqueles que não estão interessados em nada ainda, os espíritos nada fazem, pouco se importando com o que possam dizer ou pensar, porque o seu dia também chegará. Os espíritos sabem isso. E nós também sabemos os que aqui estamos. Um dia chegou para nós em que tudo mudou e nós encontramos um novo caminho. E estamos trilhando. O nosso dia chegou e para todos os filhos de Deus, o dia do entendimento e de percorrer um caminho diferente chegará. Por isso vos dizia eu, não é a fé antecipada o que pedimos, mas sim a boa fé.
Porque nós sabemos que a fé, nós também a construímos. E vamos cimentando a nossa fé com o nosso conhecimento. E terminando, pegando no título deste livro, O que é o Espiritismo, deixo-vos com estas palavras. O que é o Espiritismo? Questiona a nossa razão, saindo do obscurantismo para a fé ser construção. É da vida a revelação, para a vida o Consolador, através da comunicação dos Espíritos do Senhor. É Jesus trazendo à Terra a compreensão prometida, na doutrina que descerra o caminho, a verdade e a vida. Queridos irmãos, não desperdicemos mais esta oportunidade que temos, que Deus traz até nós, que Jesus nos entrega e que os queridos irmãos, os espíritos de luz, incansavelmente, junto de nós, vêm sussurrando aos nossos ouvidos. Oportunidades Deus nos dará, todas aquelas que necessitarmos. Mas se apanharmos o comboio nesta estação, que bom será para nós. Confiemos e abramos a nossa razão a esta luz maravilhosa que chega a nós através do Espiritismo. Que assim seja.